Bom dia, Poliana, nos escuta? Bom dia. A gente está com o áudio cortando, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma ligadinha para ela, Rodrigo, porque aí a gente coloca ela na linha, né, e bate esse papo aí por telefone. Só um instantinho. Um assunto que interessa não só a quem é motorista, né, quem é condutor de veículo, mas também a toda a população. É porque as pessoas, Rodrigo, não imaginam que a gasolina não afeta, a gasolina, o diesel não afeta só o motorista, mas transporte de alimentos, de água, de várias coisas. Poliana, já nos escuta? Já sim. Agora. Perfeito, Deu um probleminha no Poliana. áudio. Nos ouve bem, né? A gente te ouve bem também. Olha, a primeira pergunta que eu te faço, Poliana, é a seguinte. Quais são as principais irregularidades que o consumidor deve estar atento no momento em que ele vai ao posto de combustível e faz o abastecimento do veículo? Ok. O primeiro momento é que as pessoas, antes mesmo de chegarem no posto de combustível, elas devem ter a noção que são consumidoras. Que ao elas chegarem ali para abastecer o seu veículo, elas devem saber que elas possuem direitos. E quais são esses direitos? Elas devem saber que elas podem entrar de forma gratuita na internet, no site da Agência Nacional do Petróleo, que lá tem uma tabela, onde essa tabela vai dizer o preço de revenda dos combustíveis. Essa tabela ela vai estabelecer quanto deve estar o combustível. Então, a pessoa ela pode gratuitamente entrar na tabela da Agência Nacional do Petróleo e ver quanto vai ser o valor de revenda. Caso esse consumidor chegue no posto de gasolina e esse posto de gasolina esteja com um valor excedente, ou seja, por exemplo, a gasolina ontem, segundo a Agência Nacional do Petróleo, ela estava R$ 8,77. Hoje já está R$ 7,47. Varia muito de um canto para outro nessa tabela. Se essa gasolina estivesse sendo cobrada, por exemplo, ontem estava R$ 8,77. Hoje foi cobrada por R$ 9,00. Aqui houve um aumento sem justa causa no preço do combustível, no preço desse produto. Aí, nesse caso aqui, o fornecedor, ele que está fornecendo o combustível, ele está fazendo uma prática abusiva. E isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor, o direito que ele tem ao chegar num posto de gasolina e se deparar com um preço excessivo, ele pode entrar automaticamente na tabela da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e ver quanto está o preço de revenda do combustível, quanto está o preço de revenda da gasolina. Se aquele posto de gasolina ali estiver excedendo esse valor, ele está cometendo uma prática abusiva. Ele aumentou sem justa causa o preço do combustível. Poliana, nesse último aumento que foi anunciado, né, o maior, por exemplo, o maior reajuste foi o do diesel, né, com quase 25% quase de reajuste. A gente paga caro no combustível e a gente quer uma qualidade. Quando o consumidor notar que a qualidade do combustível não é a esperada, né, por exemplo, você pagando 25% de reajuste no diesel, 18% na gasolina, o que é que você faz? Né? O que é que o consumidor como ele deve agir? Se, por exemplo, ele tiver indícios de que a gasolina está adulterada, né, está fora de validade, como é que funciona isso para o consumidor denunciar? E às vezes o próprio veículo apresenta problema após o abastecimento. Exato. Né? Isso. Estão me ouvindo direitinho? Sim, perfeitamente. Tá bom. Isso é um grande perigo para o próprio carro, porque o consumidor ele já adquiriu um veículo, no caso, uma moto, o automóvel que ele tem, essas gasolinas adulteradas, elas podem prejudicar até a funcionalidade do veículo. Esses problemas, eles podem gerar até um rompimento, uma perda da potência do motor, e tudo isso porque muitos postos de gasolina acabam por colocar água nos combustíveis. Não dizendo que são todos, mas alguns fazem isso. Então, o consumidor ele tem direito, ao chegar no posto de gasolina, a fazer um teste de qualidade. O CDC ele garante esse direito ao consumidor, fazer um teste de qualidade para ver como está a gasolina antes de colocar no seu veículo. Por exemplo, é um posto que você nunca foi.
Aí você tem esse direito, e não pode ser negado isso, é previsto em lei, de você fazer esse teste de qualidade para saber como é que a qualidade do combustível que você está utilizando. Todos os postos são obrigados a fazer isso. Perfeito. Poliana, existe irregularidade quando um posto de combustível aumenta o preço do produto, aquele produto já em estoque, um estoque antigo. Existe irregularidade nisso, quando ele altera o preço? Sim, isso é um tema bastante polêmico, porque nas últimas semanas, desde que o combustível aumentou, muitos fornecedores, não dizendo todos, mas alguns, utilizando de má fé, acabaram por saber que a população está sabendo que realmente aumentou o combustível, acham que as pessoas não conhecem os seus direitos, e muitos fornecedores acabam visando uma vantagem devida, aumentando aquele produto que ele já tinha aquele produto, está vendendo por um preço baixo, e ele não comprou, não abasteceu aquele produto ainda, e está vendendo aquele produto por um preço acima do esperado. Isso é uma prática abusiva, vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 10, que diz que é vedado ao fornecedor aumentar, sem nenhuma justa causa, o preço de produto ou serviço. Então, aqui é vedado ao fornecedor do combustível aumentar, sem justa causa, o preço do combustível, porque se não está previsto na tabela da Agência Nacional do Petróleo esse preço de revenda do combustível, se não foi aumentado ainda, não tem como o fornecedor aumentar esse valor sem uma justificativa. Ana, para a gente encerrar essa entrevista aqui no Jornal da Cidade, quais são as penalidades quando são identificadas essas irregularidades? Uma multa muito elevada. Essa multa chega a um valor muito elevado. Ontem eu estava dando uma olhada e teve uma multa, se eu não me engano foi em Fortaleza, que chegou a uns 700 mil. Tem multa de 1 milhão, varia muito. A multa pode ser muito elevada a depender do caso. E o que gera também, assim, como identificar a multa, nesse caso aqui, como é que eu vou provar, como é que o consumidor vai provar que o fornecedor está cobrando um preço abusivo pelo combustível. Nesse caso aqui, ele vai olhar essa tabela, como já tinha falado anteriormente, e vai ver, que não está, ele não está de acordo com o preço de revenda. Aí ele vai e faz essa denúncia. Essa multa, ela somente vai ser aplicada caso o consumidor ele vá denunciar. E como é que ele faz essa denúncia? A maior parte das denúncias que estão sendo feitas no PROCON, do município em que a pessoa reside. Estão sendo feitas muitas denúncias, e isso demonstra que os consumidores estão cada vez mais atentos aos seus direitos, mas também pode ser feitas pelo portal do www.consumidor.gov.br. Então, as pessoas, ao fazer essa denúncia, e essa denúncia sendo comprovada, essa multa para o fornecedor vai ser uma multa em valor muito elevado. Perfeito, Poliana. A gente agradece muito suas orientações, né? E a gente espera que daqui para frente as coisas possam se normalizar e a gente voltar a ter um preço acessível de combustível, e também, né, que o consumidor não precise mais estar sendo denunciando postos, porque ele vai parar de ser lesado. Muito obrigada, viu? Isso, por nada. Então tá aí, Rodrigo. A gente ouviu a Poliana Barros, que é integrante da Comissão de Direito do Consumidor. E lembrando, né, como a gente falou no início aqui da entrevista,